Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, eu vou continuar a construção de um raciocínio que eu estou apresentando cada um dos elementos que compõem a defesa do que eu vou trazer, do argumento final, de como você construir a sua personalidade, como você construir a sua carreira e como você se desenvolver, eliminando ansiedade, eliminando todos os problemas que você tem no seu dia a dia em relação a como você se comporta, a relação como você constrói ali a sua personalidade. Eu gravei alguns vídeos falando sobre a construção do personagem do papel adolescente, que não existia até a Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, ou seja, cerca de 70 anos atrás, para cá, foi se construindo uma geração inteira de adultos infantis, que é o adolescente. No vídeo de hoje, eu vou falar especificamente sobre o tema felicidade. Quando você vai na filosofia antiga, a maior parte das filosofias e aquela linha principal que definiu toda a nossa cultura, tanto oriental como ocidental, é baseada no conceito de encontrar um propósito, no primeiro ponto, controlando principalmente os seus instintos, mantendo o controle sobre si. Lá nos gregos antigos, você vai achar algumas correntes, como por exemplo o hedonismo, que era o extremo oposto, era como você aproveitar dos desejos materiais. Você tem corrente como o epicurismo, por exemplo, que estava no intermediário, entendia que ser feliz era a ausência de dor corporal e perturbação da alma, que aí já entra um pouco do metafísico na história. Mas quando você pega a linha central dos três mestres, e essas outras correntes foram de alunos, tanto de Sócrates como Platão, etc. Mas quando você pega a linha central dos gregos, então Sócrates, Platão, Aristóteles, você depois tem as consequências da própria Igreja Católica, que herdou muito filosoficamente desses gregos. Você tem do lado do Oriente o budismo e outras correntes que estão focadas em você controlar esse animal dos instintos. No material, você tem um controle sobre o que a gente hoje entende que é um efeito da dopamina, dos hormônios no nosso corpo, e que isso influencia diretamente o nosso trabalho. A gente se motiva por animações com essa falsa esperança de ser feliz. Nenhuma corrente anterior, nenhum estudo dos que foram sérios e que sobreviveram nesses últimos 2.500, 3.000 anos falam sobre felicidade. Você tem uma volta desse hedonismo mais ou menos pelo século XIX, começa ali levemente na Renascença, mas muito suave, você tem uma volta no século XIX, mas ele só consolida realmente no século XX, justamente nesse período de infantilizar o adulto. Como é que se convence uma criança? Com prazeres materiais. Então, o adolescente foi a corrente óbvia de como você estimulá-lo, senão iludindo que existe uma tal felicidade. Você pega, vamos para a política e para a social. Você pega tanto direita como esquerda, o marxismo de um lado, o conservadorismo do outro, ambos não falam de felicidade. Você é um sujeito que tem um propósito com a comunidade que você vive, seja de esquerda, seja de direita. Essa cultura, ultimamente, nos últimos 30 anos, foi já decorrência dessa convergência de existir um adolescente, é um adulto infantil, eu preciso motivá-lo e eu preciso criar mecanismos que organicamente e naturalmente foram introduzindo na sociedade aquele hedonismo dos gregos, de aproveitar que nada existe, o que existe é o agora, e esse agora é um prazer material, estimulado por hormônios, no fim das contas. E aí nós temos a geração mais ansiosa da história. Nós temos muita gente com problemas psiquiátricos. Nunca teve uma quantidade tão grande de gente frágil, fragilizada, precisando de tratamento psiquiátrico. Porque se vendeu essa ideia de que você tem que ser feliz. Então você já deve ter visto várias frases aí, encontra um emprego que você ama e você nunca vai precisar trabalhar. Isso é uma falácia.
O trabalho, ele exige atividades, o executar da coisa, existem atividades que nós não queremos fazer, mas é necessário serem feitas. É igual quando você vai comer. Você quer comer só a carne ou só a massa, mas as hortaliças estão lá. Você precisa se alimentar disso. Da mesma coisa do trabalho. Então, um dos aspectos muito danosos na construção da nossa carreira, na construção de como nós estamos criando a nossa personalidade e nossa marca pública, é justamente essa ideia frágil de que, eu preciso ser feliz. Não, não é isso, você precisa ter um propósito, mas não é aquela história de propósito dos coaches, não, você precisa encontrar o seu papel dentro dessa comunidade que você convive. Guarda esse vídeo, lá na frente eu vou falar sobre network, eu vou falar sobre construção de comunidade, e isso está muito ligado a esse tema. Você precisa ter essa consciência. Existem correntes individualistas, existem correntes mutualistas. As correntes que venceram na história, e a gente precisa aprender com a história, são as correntes mutualistas. As individualistas, elas existiram, provocaram algo e sumiram e não geraram frutos. Então, o mutualismo, ou seja, você encontrar, primeiro você precisa encontrar o seu papel dentro dessa comunidade, tem tudo a ver com como você vai construir o seu network. Então, até o próximo vídeo.